nós dois levamos jeito pra isso, né? Levando. É verdade. Então vamos que vamos, hora do show. Vamos lá. Hoje nós vamos entrevistar o CEO mais brabo do Brasil. Ele tem em comum também que ele é meu pai. Então, inspiração total aí da minha vida. Vamos que vamos, uma boa entrevista aí pra nós. É isso aí, meu garoto. Saúde. Vamos que vamos. Então comece, se apresenta aí, fala qual que é a posição que você ocupa atualmente e fala mais como que você chegou nesse patamar e tal. Bacana. Bom, meu nome é Alexandre Lira, né? Eu sou o marido da Henriqueta, pai do Guilherme, que é você, pai da Laura, né? E, bom, eu comecei minha carreira, né, profissional em 1991, né? Eu terminei minha graduação, eu sou engenheiro metalurgista, aí resolvi fazer mestrado em ciência dos materiais, fui fazer doutorado na Alemanha e aí voltei da Alemanha, fui trabalhar numa empresa em BH que chamava Mannesmann, né? Hoje em dia a empresa chama Valorec. E eu passei por várias etapas, né, na minha carreira profissional. Eu comecei como engenheiro de pesquisa, depois virei assistente do diretor industrial, aí fui para a área de produção, né? Quando eu tinha assim 30 e poucos anos, eu fui chefe de uma área que tinha assim quase 900 empregados. Foi uma experiência muito bacana para mim, lidar com as pessoas, entendeu? Uhum. E depois disso aí eu fui convidado a participar de um projeto dentro da empresa de reengenharia para redução de custos, para reestruturar a empresa, eu e outros colegas. Como assistente de diretor? Não, na época não. Na época, esse projeto aí de reengenharia, né, a consultoria escolheu algumas pessoas, assim, éramos mais ou menos uns 12, né, que éramos empregados na época da Mannesmann, e esses 12 caras que conheciam bem a empresa e tinham um potencial legal, conforme a diretoria avaliou na época e a consultoria também. E aí a gente começou a mergulhar na estrutura de custos, como que a gente poderia melhorar, né, a performance da empresa. E eu fiz parte então desse grupo, né? Eu já estava na área de produção, aí eu saí da área de produção para participar desse projeto aí. Foi um projeto aí de 2 anos e teve muito sucesso. Depois disso, aí eu fui convidado para ir para a área de marketing, né? Uhum. Foi uma experiência também muito legal, que foi exatamente nessa época que houve a transição de Mannesmann para a Valorec. Então, quando a Valorec estava querendo comprar a empresa aqui no Brasil, a Mannesmann do Brasil, então eles fizeram o que a gente chama do due diligence, né? Eles fizeram uma análise, né, da empresa, dos ativos e tudo mais. E nesse due diligence, a parte muito importante era o mercado. Qual era o mercado que a gente tinha aqui no Brasil? E na época, como eu era responsável pelo marketing, né, eu participei ativamente aí dessa parte do valuation do nosso negócio aqui no Brasil. Entendi. Né? E aí depois de marketing, aí eu fui para a área de vendas, né? Depois fui para a área de produção. Em 2008 eu virei Chief Operating Officer, né? Que é um diretor industrial de operações. Em 2009 eu virei CEO da empresa e estou lá até hoje, muito feliz. Entendi. E você está desde 2009, então são 11, 12 anos já que você está no cargo de CEO. Isso. Atualmente você é responsável por quantos funcionários? Olha, aqui na América do Sul a gente tem 7 mil empregados aqui e distribuídos, né? A empresa, a gente tem duas grandes fábricas, né? Onde a gente produz tubo de aço, né? Sem costura, sem solda, principalmente para a indústria de petróleo.
mas também para a indústria automotiva, né? Componentes, né? de peças, né? De suspensão, peças de carroceria dos carros, né? E que são peças tubulares. Então a gente fabrica principalmente tubos para a indústria de petróleo e gás, para essa indústria aí automotiva, de máquinas agrícolas. A gente tem uma mina, né? Que também lá os empregados aí da mina fazem parte aí desse contingente das 7.000 pessoas. A gente tem uma subsidiária também, que é uma empresa de reflorestamento. A gente planta eucalipto, né? E da madeira do eucalipto a gente produz carvão vegetal, né? Que a gente usa no processo de fabricação do aço. E tem outras subsidiárias, né? Nós temos mais 3 subsidiárias que são mais focadas em prover serviço para os clientes. Uma focada no segmento de óleo e gás. Mais, né? B2C mesmo. Exatamente. Né? A gente, quer dizer, mais é B2B, né? Porque se você pensar que o nosso cliente, ele é uma outra empresa, é uma empresa de petróleo, entendeu? É uma empresa, uma montadora, né? De automóveis, né? Então, as subsidiárias nossas, né? As 3, elas estão muito focadas em pegar o tubo que a gente produz nas nossas fábricas e aí processar aqueles tubos, né? Para realmente entregar para o nosso cliente, né? Uma operadora de petróleo ou uma montadora, um fabricante de máquinas agrícolas, já às vezes uma peça, né? Uma peça tubular, né? Então, no total, 7.000 pessoas. Certo, 7.000 é gente pra caramba, é responsabilidade. E um negócio que ele já me falou que eu achei sensacional é que você falou que quando você está num cargo de liderança, tem que ser extremamente walk the talk. Exatamente. Realmente falar uma coisa e fazer essa coisa. É isso aí. Realmente isso aí. Liderar pelo exemplo. É isso aí. Isso é fundamental, porque se você não praticar isso, as pessoas percebem e aí você é considerado um fake, né? Um fake leader, né? Então, realmente, a gente tem que, né, realmente liderar pelo exemplo. E, por exemplo, na parte de segurança do trabalho, que isso é um negócio que a gente dá um valor muito grande, né? Evitar acidente de trabalho, evitar que os colaboradores da Valorec, né, se machuquem, né? Então, nessa parte de segurança do trabalho é muito importante essa questão do exemplo, né? A gente chegar, conversar com o colaborador, perguntar para ele o que é que ele acha que a gente pode fazer para melhorar a condição de trabalho dele, para ser mais segura, entendeu? E para evitar acidentes. E aí, por exemplo, toda semana eu faço uma conversa dessa. Eu vou para uma área e converso com o operador de uma máquina exatamente quais são os riscos, né, relacionados com as atividades, quais foram os últimos acidentes, né, incidentes que aconteceram lá e o que ele pode sugerir para melhorar, né? Então, isso é muito bacana. Eu gosto muito, né, de ter essa conversa com o pessoal e é aquilo que você falou, né, walk the talk, né? Não adianta a gente botar num quadro na parede falando segurança é o nosso maior valor. A gente tem que praticar. Né? Então, eu tenho que ir lá e conversar com as pessoas sobre esse assunto. Certo. E agora fala da sua origem, de onde que você veio, quantos irmãos você tem, fala essas coisas. Eu sou carioca, né? Eu tenho, a minha família lá comigo são 6 irmãos, né? Hoje vivos, né? Somos 3, né? E, a minha família, né, era uma família de classe média baixa, né? Quando eu nasci, meu pai já era aposentado, minha mãe também. E aí os dois eram professores. Professores, isso. E aí, desde, assim, de pequeno, né, eu sempre tinha um apoio muito grande, principalmente da minha mãe, né? E uma cobrança também, não era só apoio para estudar e para tirar nota bacana, não sei o quê. E eu tive, assim, privilégio, né? Eu estudei em colégios muito bons no Rio, né? No Colégio Pedro II, quando eu fiz na época era o ensino médio. Aí eu fiz
Quer dizer, o ensino, eu acho que era ensino, na época era ginásio. Dom Pedro II é o Colégio Naval? Não, depois aí eu fui fazer o ensino médio no Colégio Naval. Entendi. O Pedro II era tipo, né, ensino básico ainda, né? O ensino médio, aí eu fui para o Colégio Naval, foi uma experiência muito bacana para mim, né? E como que foi você que teve essa vontade, esse desejo de ir para o militar? Não, meu pai adorava navio, mar, entendeu? E ele adorava também aquela questão de disciplina militar e blá, blá, blá. E aí ele me influenciou muito, né? Mas foi uma influência muito positiva, não era uma cobrança assim, você tem que fazer isso que eu quero, né? Entendi. Foi uma influência soft e foi muito bacana. Eu fui para o Colégio Naval, eu tinha 14 anos, né? Quer dizer, e aí para mim foi uma experiência muito bacana, porque eu acho que eu amadureci muito, né? Adolescente. Você ficou de 14 até quantos anos? 14 eu saí de lá com 17, né? Certo. Mas foi muito bacana essa experiência para mim. Aí eu saí do Colégio Naval, eu não pude seguir carreira na Marinha porque eu tinha miopia, na época não tinha cirurgia para miopia e tudo mais. E aí o exame de saúde era muito rígido, aí eu tive que sair. Aí fiz vestibular, fui para o Exército, né? Para o Instituto Militar de Engenharia, né? E na época devia ser o vestibular mais concorrido do Brasil. Era, exatamente. Era um vestibular muito apertado. A prova do IME, né, que a gente chama Instituto Militar de Engenharia, era ainda muito mais complicada que a do ITA, né, que é o da Aeronáutica. E foi uma experiência também muito legal para mim, porque era uma universidade, era uma faculdade de engenharia pequena. Minha turma, por exemplo, de metalurgia, ciência dos materiais, éramos 6, né? Não. E então você você conhecia todos os professores do departamento. Então, graças a essa ser uma faculdade de engenharia pequena, mas de alto nível, né? Eu, por exemplo, eu consegui começar a fazer meu mestrado, cadeira de mestrado, né, matérias, antes de eu formar como engenheiro. No próprio IME. Exatamente. Aí eu ganhei tempo. Quando eu formei, eu já tinha praticamente encerrado todas as cadeiras que eu precisava para o mestrado. Entendi. Aí eu pude me dedicar só à tese de mestrado e na época aí, eu terminei meu mestrado em 11 meses. Era o recorde lá do IME, né? E aí eu estava terminando o mestrado, ao mesmo tempo já estava aplicando para uma bolsa de doutorado na Alemanha. E aí, terminei o mestrado em fevereiro de 87, em maio eu já estava indo para a Alemanha para começar o doutorado. E só para a galera ter uma noção assim, como que você era? Porque às vezes parece que o cara é um gênio, que o cara tipo assim, tem um dom, só que acaba que a gente não vê o trabalho que aquela pessoa constantemente está fazendo. E como é que era seus estudos? Eu era um nerd. Um nerd? Eu sempre fui CDF um cara assim, mesmo. Muito CDF, entendeu? Mas eu e fazia o que te motivava? Eu acho que eu tinha realmente um plano de vida, né? Esse negócio assim, eu tinha desde assim de moleque, né? Eu lembro ainda do Colégio Naval que eu botei na cabeça, eu quero fazer um doutorado, entendeu? Então, quer dizer, relativamente cedo... E você já queria fazer na Alemanha? Isso. Ou não? Não, na época no Colégio Naval eu queria fazer nos Estados Unidos. Aí, quando eu cheguei na faculdade, aí eu percebi o seguinte, né? Que a concorrência para você ir para a Alemanha é muito menor, porque a língua era o bicho. Na época, para você fazer um doutorado, você tinha que escrever sua tese em alemão, você tinha que assistir a aula em alemão. Hoje em dia, as universidades na Alemanha estão mais internacionais. Você pode assistir aula em inglês, você pode escrever sua tese em inglês. Mas na minha época, né, 87, era tudo em alemão. E aí, por isso, afastava muita gente. Então, tinha muita concorrência aqui no Brasil, estudantes, né, pessoas brilhantes querendo ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, o Canadá, e muito pouca gente indo para a Alemanha. Entendi. Eu falei, né? As faculdades são tão boas quanto, ou até melhores, né? E com menos concorrência, eu falei, vou encarar, vou começar a estudar alemão, tudo.
Ou seja, eu era CDF e eu tinha um plano assim, entendeu? Um objetivo assim de médio e longo prazo, o que eu queria atingir na vida. Na época eu não tinha plano, eu quero ser CEO, na época eu queria fazer o doutorado. Certo. Pode ser que depois disso eu fosse me tornar um professor de universidade ou trabalhar numa empresa. Eu não tinha planos para o pós-doutorado, né? Entendi. Isso aí aconteceu aí muito até por acaso, né? Quando eu terminei lá, que aí eu voltei para o Brasil e aí entrei numa empresa alemã, que eu falei, vou trabalhar numa empresa alemã, já que eu ralei tanto para aprender essa língua miserável, vou trabalhar numa empresa onde isso seja valorizado. Entendi. E quando você veio da Alemanha para cá, você já veio para Belo Horizonte ou você voltou para o Rio? Exatamente. Eu já vim para BH porque a universidade que eu trabalhava lá tinha muito vínculo, né? Onde eu estudei na Alemanha tinha muito vínculo, a Universidade de Aachen, a Universidade Técnica de Aachen, tinha muito vínculo com a indústria siderúrgica alemã, né? E com a Mannesmann também, que era um dos grandes representantes dessa indústria siderúrgica e que tinha fábrica aqui no Brasil, já tinha a mina, já tinha a subsidiária Florestal. Aí eu consegui uma carta de recomendação do meu professor na Universidade de Aachen. Essa carta ele mandou para o cara que era diretor aqui da Mannesmann no Brasil. Aí o cara me entrevistou e aí me contratou. E eu comecei como engenheiro de pesquisa. E como engenheiro de pesquisa, você focava mais em quê, assim? Era um monte de coisa. Por exemplo, né, nos fornos nossos de aquecimento, como que a gente pode melhorar a performance dos fornos. Tinha muita pesquisa também relacionada, né, com os nossos produtos, com os nossos tubos de aço, como melhorar a performance dos produtos, entendeu? Entendi. Então, era focado tanto nos processos de fabricação do tubo, quanto no produto especificamente, né? Aí eu fiquei lá, eu acho que 1 ano e meio, aí eu, igual eu te falei antes, aí eu fui para a posição lá de assistente do diretor que tinha me contratado, entendeu? O cara era o cão chupando manga. E aí... o que você acha sobre... Porque é fato que as pessoas têm oportunidades diferentes. Isso. E o que você acha sobre essa ideia assim, de querer mudar de vida? Você acha que as pessoas, dependendo da situação, elas estão limitadas? O que você vê? Assim? Eu acho o seguinte, isso é uma combinação, você tem que estar sempre preparado para as oportunidades da vida. Certo. Claro que todo mundo sempre dá sorte na carreira. Eu dei, né, sorte também na minha carreira em várias etapas, mas a gente tem, como dizia o Michael Jordan, né, quanto mais você treina, mais sorte você tem. Então você tem que estar preparado para as oportunidades e aí quando ela aparece, aí você é visto como o cara que, vamos dizer, é o mais indicado para aquela posição, tá? Então eu acho que você tem que combinar as duas coisas, você tem que se preparar, né, ter um planejamento da tua vida, da tua carreira, e ao mesmo tempo você tem que estar muito atento às oportunidades, né? E quando aparece a oportunidade, você se apresentar. Não passando por cima de ninguém mais, entendeu? Mas se você está bem preparado, você se torna até aquela escolha mais adequada, né? Sem prejudicar ninguém, né? Exato. Então eu acho que isso aí eu acho que eu conciliei isso aí bem ao longo da minha carreira, que é essa questão de estar preparado e ao mesmo tempo estar atento para as oportunidades. Entendi. Entendeu? Só para vocês terem ideia quanto que esse cara aqui é brabo, teve uma vez que a gente tinha acabado de jantar, passou 30 segundos, o cara levanta e vai fazer o elíptico. Aí eu, por que isso? Nem desceu a comida, já tá fazendo exercício. Aí o Cristiano Ronaldo, ele come fazendo bicicleta. Aí eu tá doido. Não, mas isso aí é muito legal, porque a gente saber o equilíbrio na vida é um negócio muito importante, entendeu? Combinar as coisas de trabalho com lazer, com exercício físico, entendeu?
por exemplo, eu sou um cara muito disciplinado, né? Por conta até da minha história de marinha, de exército, de ir para a Alemanha. Então, tudo que eu faço, eu gosto de combinar. Então, por exemplo, eu gosto muito de caminhar. Então, quando eu caminho, eu estou ouvindo um audiobook em inglês de um tema que não tem nada a ver com business. É alguma coisa para eu aprender, entendeu? Para abrir minha cabeça. Então, eu gosto de combinar essas coisas, entendeu? E quando eu estou trabalhando também, eu não gosto de ficar sentado no escritório. Eu gosto de interagir com as pessoas. Igual eu estava te falando, conversar com o pessoal sobre segurança, sobre qualidade e tudo mais. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que não pode ficar só naquela, eu vou trabalhar só. Eu já fui workaholic, né? E aí, de uns 5, 6 anos para cá, eu vi que não estava legal, eu estava engordando, estava emburrecendo. Eu falei, não, tem que mudar a minha vida, né? Tem que saber conciliar família com trabalho, com exercício físico, com aprendizado contínuo, entendeu? E eu acho que eu atingi esse equilíbrio legal. Eu vi que a minha produtividade hoje é muito maior do que quando eu ficava fissurado no trabalho, trabalhava 10, 12 horas por dia. Hoje eu trabalho menos, com mais equilíbrio, e eu noto que a minha performance melhorou muito. É maior. Exatamente. Entendi. Quando eu era pequeno, a gente brigava bastante. Isso. Porque, o cara é completamente disciplinado, completamente, consistente. E na época, tipo assim, eu era extremamente rebelde. E você, tipo assim, tinha uma raiva ali maior também. E quando eu tava ali pelos 12 anos, aí, você teve uma mudança que, tipo assim, virou outra pessoa. Você, era uma pessoa bem mais reativa. E eu também acabava me tornando assim. E a partir daquele momento a gente parou de brigar o tempo inteiro e, o cara virou meu melhor amigo. Mas isso é bacana. Isso é bacana. O que aconteceu assim? Fala mais. Porque esse negócio aqui... O tempo ali, rapidinho. Esse negócio foi uma experiência muito legal, entendeu? Na época, eu dentro da empresa, a gente tinha um consultor, né? Que era um psiquiatra, né? E o cara tinha também experiência como assim, trabalhar com empresas, né? Mudar a cultura das empresas. E esse cara trabalhava com a gente em grupos pequenos de pessoas, assim, sei lá, no máximo 10 pessoas. Certo. E esse cara, o método dele era bem heterodoxo para que a pessoa tomasse consciência, tá? Dos pontos fracos e dos pontos fortes dela. Ele batia no ego mesmo. Batia muito no ego. Então esse cara, ele abriu muito a minha cabeça. Foi um processo doloroso, mas foi um processo que para mim foi iluminador, entendeu? Entendi. Então, na época, com isso aí, eu vi que eu estava indo igual você falou, era muito reativo, e aquela história do walk the talk. Se eu sou reativo como teu pai, eu acabo que dou um exemplo ruim para você, né? Então, o que aconteceu quando eu participava desse grupo lá dentro da empresa, tudo, eu percebi exatamente essa questão do conflito, do ego e tudo mais. Aí eu comecei a pensar, mas se eu continuar assim com o Guilherme, quando ele tiver 15, 18 anos, que aí ele vai ser independente mesmo, aí nós vamos romper, vai ter um rompimento. Se com 10, 11 anos a situação já está cheia de conflito, aí eu parei para pensar, eu falei, isso depende de mim. Eu não posso pedir para o Guilherme, ele com 10, 11 anos, eu não consigo forçar ele, a mudança tem que vir de mim, né? Não é, eu não tenho que ficar cobrando, Guilherme, você que tem que mudar e tudo mais. É a história do walk the talk, né? Então, realmente, aí eu percebi que tinha que mudar, entendeu? Que muitas vezes eu ficava estressado ou cobrava de você umas coisas que não fazia sentido, entendeu? Então, eu comecei a ter mais empatia, né, por você,
entendeu? Entendi. Tentar me colocar, pô, mas será, como é que um moleque adolescente, como é que ele pensa, né? E respeitar isso, sem querer impor, né? E correndo o risco, por outro lado, né, de ser rotulado como um pai complacente, né? Então, quer dizer, mas eu fiz o balanço das coisas, entendeu? Ser um cara rígido, autoritário, versus complacente, né, que, né, deixa o filho fazer o que quer. E eu sempre me perguntava o seguinte, pô, qual é o caminho do meio, né? Não pode ser autoritário demais, também não pode ser complacente demais, e o caminho do meio era sempre através da conversa, né? Então a gente conversa hoje muito, conversava até mais, né? Quando o vira-lata que a gente adotou lá, a gente saía para passear junto, a gente conversava muito aí sobre um monte de coisa, né? Mas eu vejo você também assim como um amigo, entendeu? Tem aquela relação pai e filho e tudo, mas tem que ter também uma relação de respeito, de empatia, né? Para que dê também oportunidade para você se expressar, para você crescer, para você fazer suas escolhas, né? Perfeito. Então, Eu estava até falando isso com a Estela, porque... Pô, teve um dia que a gente estava conversando umas 2 horas lá em Jericoacoara. Foi. E, pô, aí você chegou e falou, pô, foda demais, tipo assim, trocar essa conversa, assim, de igual para igual. E eu fiquei impressionado porque, muitas vezes, as pessoas mais velhas, às vezes, têm uma certa arrogância, assim, em relação a aprender com gente mais nova. Isso. E um negócio, pô, você vê, o cara é um CEO, o cara é foda, o cara, sei lá, Menos. Mas... E você vê que ele, pô, é humilde o suficiente para saber que ele consegue aprender com todo mundo. E isso eu acho sensacional. Mas você sabe que isso me ajuda, por exemplo, ler sobre coisas, por exemplo, diferentes, né? Eu estou lendo um audiobook agora de 34 horas sobre biologia. Biologia for Aí Dummies. você começa exatamente, for dummies, né? Eu não quero ser professor de biologia, eu não quero virar biólogo, mas você aprender um negócio novo, entendeu? É um negócio que traz satisfação e você está aprendendo, não é para mostrar para ninguém, para provar para ninguém. É realmente aprender, dar satisfação. E quando a gente às vezes conversa sobre livro, eu acho muito legal, porque você lê um livro, você tira daquele livro que se aplica para você, né? Exato. E eu acho isso bacana, porque às vezes aquilo que se aplica para você pode se aplicar para mim também, entendeu? Então eu acho que conhecimento que agrega valor, exatamente. Eu acho que essa questão de troca de ideias, de conhecimento, não tem que ser aquele, o cara é mais velho, o cara já sabe de tudo. Quando você lê, né, sobre biologia, cosmologia, a gente vê que a gente sabe muita coisa, mas falta ainda um monte de coisa de conhecimento, né, para ser aprendido. Mesmo os cientistas, né, que estão na frente dessas disciplinas, eles ainda têm muita coisa a aprender. Aí a gente tem mais humildade com relação ao conhecimento que a gente tem. Né? E aí é aquela história, aí se você tem humildade disso, aí você se sente mais apto, né? Você tem mais empatia pelo outro, né? Também respeitar a experiência do outro, o conhecimento do outro, entendeu? Então, acho que isso aí é um processo. Né? E outra coisa também é que lá em casa pô, todo mundo gênio. Tipo assim, no quesito de, meu pai formou em faculdade militar, você tem um mestrado, tem doutorado. Minha mãe é médica, tem mestrado dela em engenharia nuclear. E minha irmã, formada na Federal em Física, fazendo agora mestrado em Neurociência. E aí chega eu. Que, não saí da faculdade, então o meu jeito de estudar, ele é diferente. Tipo, o fato de eu ter saído da faculdade não quer dizer que eu parei de aprender. Isso. Quer dizer que eu comecei a focar nas coisas que realmente eu via valor em estudar. E, eu tinha tudo para entrar na vitimização e, meu Deus, eu sou burro, a ovelha negra da família. E
pô, eu sei que é simplesmente um direcionamento diferente da minha inteligência. Porque eu sei que eu sou extremamente capaz de fazer as coisas. Quando eu vejo sentido em produzir alguma coisa, em realmente estudar alguma coisa, essa motivação, pô, ela me faz atingir os resultados que eu quero. E um negócio que eu percebi de você, porque, pô, da parte da família da minha mãe, ela, pô, galera mais conservadora, mais religiosa, ficar sabendo que, pô, saiu da faculdade, pô, pra muita gente isso ainda é um tabu. Exatamente. É um negócio que, pô, o cara tá desistindo, e o que eu notei é que, pô, você sempre me apoiou. Você realmente pegou a visão. Não, mas eu acho que você falou um negócio chave. Eu acho que sempre ter uma vontade de aprender e de aplicar aquilo que você aprende, entendeu? Eu acho que isso é que faz a diferença para a pessoa ter sucesso na vida profissional, na vida pessoal, entendeu? E eu vejo em você exatamente isso, a vontade de aprender. Você sempre está lendo um livro, a gente está conversando sobre aquele livro, você está ouvindo um podcast ou está vendo um vídeo, entendeu? Então eu acho que isso abre a cabeça sua, entendeu? E aí é só uma questão de tempo que você aí vai encontrar o teu nicho, entendeu? E aí você vai bombar. E eu fico pensando, eu interajo com muito pessoal também da tua idade, a tua geração na minha empresa. E eu vejo isso, entendeu? Essa questão do diploma. O que adianta você ter um diploma e depois estar desempregado? Ou você tem um diploma de farmacêutico que está trabalhando como um caixa num banco, entendeu? Quer dizer, você não está aplicando. É para quê? Para satisfazer os outros? Botar um negócio na parede? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que satisfazer as pessoas que a gente ama, né? A gente tem que satisfazer a gente mesmo, tem que desenvolver a autoestima. E eu não sei necessariamente se o diploma, né, para algumas pessoas, né, igual sua mãe que você falou, para ela, pô, foi uma puta de uma conquista, porque ela tinha o sonho de fazer o mestrado nessa área. Eu também, eu tinha o sonho de fazer meu doutorado. Agora, você é diferente, eu não posso impor para você a mesma coisa, o mesmo sonho, o mesmo plano que eu tinha. Se o teu sonho é ser um empreendedor, eu tenho que dar maior força. E se eu vejo que você está se esforçando, você está aprendendo para refinar suas habilidades em empreendedorismo, eu tenho que dar maior força, velho. É isto. É meu paizão querido. Merece um abraço aqui, né? Eu te amo. Eu também te amo. A entrevista ficou top demais. Obrigado pela sua presença, paizão. E, pô, agora é sem miséria. Só vai ter a parte 2 dessa entrevista se tiver 1000 likes nesse vídeo. Eu sei que vai demorar ali o tempo que for necessário, mas quando tiver os 1000 likes, você concorda em voltar aqui? Mas é um prazer, velho. Então perfeito. Cara, saúde. Saúde. Tchau, galera.